Olá! Essa é a nossa última aula do Bloco Comunicação e é a nossa última aula do workshop de Marketing Cultural. Nas últimas aulas nós falamos da importância do marketing, né? Nós revemos alguns conceitos de marketing, foi apresentado aqui, falamos da importância da comunicação e da boa elaboração de um plano de captação e de um plano de contrapartidas. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho da função do gestor cultural e fazer uma comparação da profissão de gestão cultural e da profissão de marketing cultural, né? Quem é o gestor cultural e quem é o profissional que trabalha com marketing cultural. Fique aí para a nossa última aula. Nossa última aula do nosso workshop de marketing cultural e hoje nós vamos falar do profissional de marketing cultural. Quem é esse profissional? Vamos fazer uma comparação da profissão de marketing cultural com o profissional de gestão cultural. Só para a gente relembrar, a aula sobre o gestor cultural no Brasil está na nossa aula de gestão cultural, né? O gestor cultural. E como que surgiu essa profissão, né? Essa profissão surgiu na década de 1980, quando o cenário cultural e institucional brasileiro estava passando por uma redefinição estrutural, né? Teve a criação do Ministério da Cultura em 15 de março de 1985, através do decreto 91.144 do presidente José Sarney. Entre os anos de 1953 e 1985, o Ministério da Cultura era administrado junto com o departamento, junto com o Ministério de Educação. Então tinha o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. O MINC, né, o Ministério da Educação, ele era responsável por analisar todas as formas de expressão da cultura nacional e pelo patrimônio histórico, arqueológico, artístico, cultural, além dos estudos relacionados à educação, letras, cultura popular, artes, folclore. Em 1980, com esse processo de organização da instituição, né, no setor da cultura, houve também uma estruturação do mercado, uma estruturação da profissão da criação artística, da produção cultural e da gestão cultural. Então, constituiu ali o que era, né, os primeiros indícios, os primeiros passos do que seria o profissional no campo de gestão cultural. Ou seja, o Estado ele passa a estabelecer um diálogo mais estruturado e prático, próximo com o mercado, fazendo assim com que surgissem debates sobre o setor e qual que era a função desse profissional de gestão cultural. Leis de incentivo foram criadas e como uma forma, né, de captação de recursos, estabelecendo um contato ainda maior da relação do setor privado com as produções artísticas. E o que essa legislação acarretou, né, para o cenário cultural? Passou a estabelecer um diálogo entre o setor público, o setor privado e a produção artística, né? A produção artística começou a ter um diálogo maior com o setor público e vice-versa, assim também como o setor público passou a ter um diálogo maior com o setor privado, e a produção artística, os produtores artísticos, as companhias artísticas ter uma relação de comunicação maior com o setor privado. Nós falamos também na aula passada, né, sobre o gestor cultural, não na aula passada, mas algumas aulas atrás, de um artigo, né, chamado Gestão Cultural, Construindo uma Identidade Profissional, de Maria Helena Cunha, que foi um trabalho apresentado no terceiro Enecult, que é o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado na Bahia, na Faculdade Federal da Bahia. Aí está o site, caso vocês tenham interesse em ler o artigo. E o que ela fala? O que Cunha diz nesse artigo? Abre aspas. Não se deve perder de vista
que as leis de incentivo da cultura, a priori, são instrumentos de financiamento no setor cultural que buscam viabilizar parcerias integradas entre o poder público e a iniciativa privada e o meio artístico-cultural, no sentido de fomentar, ampliar a capacidade de produção cultural, porém não substitui, em momento algum, um programa de política pública de cultura numa escala mais abrangente. Então, essa comunicação estabelecida entre o setor público, o setor privado e a produção artística, né, exigiu que houvesse uma profissionalização dessas relações, que essas relações fossem feitas de maneira mais profissionalizada, que esse diálogo fosse feito de maneira mais profissionalizada. Então, surgindo assim a profissão de gestor cultural no Brasil. Existem duas formas de se tornar um gestor cultural, que é através do empirismo, né? Empirismo é uma palavra grega, impéria, que significa experiência. Né? Na filosofia, o empirismo é aquele conhecimento que advém da experiência sensorial e isso foi muito presente nos anos 90. Né? Cunha diz que a geração que se formou, né, na década de 1980 tinha uma característica do autodidatismo muito forte. Porque como não havia cursos profissionalizantes na área de gestão cultural, tudo que eles aprenderam foi de maneira empírica, baseados na experiência, né? Baseado na catalogação dessas experiências. Então, Cunha diz, abre aspas, a formação desenvolveu-se a partir de experiências práticas no dia a dia do trabalho, tendo como fio condutor discussões, debates públicos e os seminários. Todas essas iniciativas advindas em sua maioria do poder público. Então o poder público era um grande, né, incentivador do debate cultural. A geração não define objetivamente o papel. Então naquela geração não tinha essa ideia mais clara do que era um gestor cultural, né? Não tinha essa definição do papel do gestor cultural. Então, abre aspas, eles são levados por um processo contínuo de trabalho e experiência cotidiana nos diversos ambientes culturais nos quais atuaram profissionalmente, fecha aspas. A segunda forma de se tornar um gestor cultural no Brasil é através da formação sistemática. Então, em 1999, né, no início do século XXI, os cursos de especialização começaram a ficar mais frequentes. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Nós não vamos abrir o site hoje. Na nossa aula de gestor cultural, nós abrimos o site, demos uma lida nos objetivos desses 2 cursos, mas vocês podem entrar, procurar informações sobre os Geraldos, que é um grupo de teatro de Campinas, que dentro do curso de formação de atores, eles oferecem conceitos, também eles oferecem uma disciplina de gestão cultural. E também tem o curso de pós-graduação do Senac, que foi o curso que eu tive a oportunidade de cursar, que explica bastante, né, de maneira sistemática a profissão do gestor cultural no Brasil. Então, aquela experiência, aqueles debates, todo aquele conhecimento, aquela movimentação que aconteceu, né, que trouxe o conhecimento de forma empírica, foi de extrema importância, contribuiu diretamente para a sistematização do curso, né, da sistematização dessa disciplina que é a formação do gestor cultural no Brasil. É uma profissão recente, aproximadamente 30 anos, tem uma dificuldade, né, ainda observamos a dificuldade de definir quem que é esse profissional de gestão cultural, porque às vezes ele é confundido com o produtor. O produtor ele executa, né? Geralmente ele executa o projeto vindo do gestor cultural. O gestor já tem uma visão mais holística, né? Uma visão total mesmo do projeto, e ele é confundido porque muitas vezes alguns autores falam que o gestor cultural ele possui habilidades específicas, e outros autores já falam que
o profissional de gestão cultural, ele trabalha com atividades específicas, então tem essa ainda discussão. Mas o que nós não podemos negar é que o gestor cultural ele é um estrategista, ele tem um caráter estratégico nessa atividade, pois ele está à frente de projetos no âmbito público, ou em empresas privadas, ou do setor cultural. Além do mais, ele coordena, né, programas e projetos culturais, gestão específica de espaços culturais ou grupos artísticos. Então, o gestor ele pode estar tanto no âmbito público, ou dentro de uma empresa privada, ou dentro de um grupo de teatro, um grupo cultural. Também pode ter essa função ou esse papel, né, essa pessoa responsável pela gestão cultural. É um articulador, né, e ele tem a capacidade de circular entre o campo cultural, que é o artista, né, o poder público, a iniciativa privada e o público consumidor. Então, através dessa legislação, surgiu o diálogo do setor público, setor privado, a produção artística, estabelecer esse diálogo. Houve a necessidade, né, de ter uma profissionalização dessas relações, surgindo então o papel do gestor cultural, que estabelece de maneira direta uma comunicação com o público consumidor de arte. Então, o que nós temos aqui? O gestor cultural ele circula entre as áreas do governo, do setor privado, a relação com o artista e a relação com o público consumidor. Muitas vezes o gestor cultural ele pode ser o próprio artista de um grupo, né? Geralmente o gestor cultural ele estudou administração de empresas ou marketing, ele trabalha no setor de uma empresa privada, ou ele pode ter passado num concurso e está trabalhando nos departamentos de cultura do estado, das prefeituras. É uma amplitude de atuação no mercado brasileiro e é multidisciplinar. Então, esse campo, ele exige um conhecimento tanto dos conceitos de cultura, de sociologia, antropologia e também conhecimentos técnicos. Foi por isso que o nosso curso de marketing cultural, ele abordou todos esses conceitos. Ele abordou um pouco de cultura, um pouco de globalização, um pouco de cultura brasileira, né? Preconceito linguístico, relações com a comunidade, falamos de técnica mesmo, planilhas orçamentárias, falamos de editais, leis de incentivo, como elaborar contrapartida. Por quê? Porque o gestor cultural ele tem um perfil multidisciplinar. E o que isso possibilitou? Possibilitou que advogados, artistas de teatro, diretores de cinema, de dança, pessoas relacionadas à cultura popular, grupos de música, professores, comunicadores, administradores de empresas e diversos outros segmentos se especializassem em gestão cultural, quando tem o interesse de trabalhar com gestão cultural. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o Ministério da Cultura. Como nós falamos, a função, né, o papel do gestor cultural, ele foi diretamente relacionado à criação do Ministério da Cultura, que estabeleceu um diálogo entre o setor privado, o setor público e o artista e o gestor cultural, o agente de cultura. Então, vamos falar um pouquinho do Ministério da Cultura no Brasil, né? José Sarney, em 15 de março de 1985, ele criou o Ministério da Cultura. Antes, o Ministério, os assuntos relacionados à cultura eram tratados juntos com a educação. No governo Fernando Collor de Mello, em 12 de abril de 1990, Fernando Collor, o presidente, ele transforma o Ministério da Cultura em Secretaria da Cultura. Itamar Franco, em 19 de novembro de 1992, pela lei número 8.490, ele reverte a decisão de Collor. E Fernando Henrique Cardoso, em 1999, reestrutura a organização, né?
ele reestrutura o Ministério da Cultura através da Lei 9.649, aprovada em 27 de maio de 1998, e o Ministério da Cultura passa a ser um importante incentivador e fomentador e patrocinador de diversos projetos culturais, que nós temos em destaque o cinema e o teatro. Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, fez uma reestruturação, né, do Ministério da Cultura através do Decreto 4805, que criou uma estrutura que nós vemos atualmente, né, que perpetuou pelo governo do Lula e da Dilma, que era o ministro da Cultura, ele era responsável pela Secretaria Executiva com outras 3 diretorias, que é a gestão estratégica, gestão interna e relações internacionais. Ele criou as representações regionais na Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, para tratar a cultura de maneira mais específica, né? Tratar a cultura na sua localidade, respeitando assim a diversidade cultural que nós temos no Brasil. E ele criou as secretarias de fomento e incentivo à cultura, políticas culturais, cidadania cultural, audiovisual, identidade e diversidade cultural e articulação institucional, né? Eu falei também um ponto, uma das ações que foi realizada dentro do governo Lula, que foi os pontos de cultura, que foi uma iniciativa de Gilberto Gil. A Dilma, ela manteve essa estrutura do governo Lula, com algumas implementações de outros produtos, como o Vale Cultura, que não teve uma grande repercussão no Brasil, mas foi uma atitude pensada para a cultura. Michel Temer, em 2016, especificamente no dia 12 de maio, ele extingue o Ministério da Cultura, por meio de uma medida provisória de número 726, né? Houve uma movimentação brasileira, né? Críticas da classe artística que consideravam essa extinção como um retrocesso. Desde lá do governo Sarney, a gente estava vindo numa evolução, né? O nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, fez uma estruturação ressignificante, né? Teve a presença do José Sarney, que criou, né? Que pensou na cultura como um ministério. Depois teve o Fernando Collor, que transformou numa secretaria, mas veio Itamar Franco e já fez uma revisão dessa decisão, né? Reverteu a decisão. Fernando Henrique Cardoso fez toda uma reestruturação do ministério, tendo uma crescente, uma evolução. Lula, ele também trouxe várias atitudes, várias estratégias importantes para a valorização da diversidade cultural. E o Michel Temer, ele extinguiu isso. Houve uma grande movimentação. O presidente do Senado da época, né, o Renan Calheiros, ele defendeu a manutenção do Ministério da Cultura. Isso saiu em quase todos os jornais do Brasil, né? Uma fala dele que ficou muito famosa, abre aspas: o Ministério da Cultura não vai quebrar o Brasil, mas a sua extinção quebrará a nação, porque coloniza a sociedade, né? Fecha aspas. Em 23 de maio, Temer volta atrás e faz o restabelecimento, né, do Ministério da Cultura. Foi uma breve extinção, né, poucos dias de extinção. E o Jair Bolsonaro, nosso atual presidente, em novembro de 2018, ele extingue novamente o Ministério da Cultura, formando o Ministério da Cidadania, que contempla as questões de esporte, de desenvolvimento social e de cultura. Vamos relembrar então um pouquinho aqui sobre o Marketing 3.0, para a gente fazer essa relação do gestor cultural com o profissional de marketing cultural.
Relembrando, o que é o marketing 3.0? O que é marketing? Marketing é essa mercadologia, que foi um termo nascido em 1950 devido à alta industrialização dos Estados Unidos. De 1970 a 1980, com a crise do petróleo, reabre o mercado, né, Oriente Latino, colocando os consumidores em contato com outros produtos vindo de diferentes partes do mundo, obrigando o marketing a ter um diferencial comunicativo, vamos dizer assim. Nós temos o mix de marketing, que é os 4 P's, produto, né, o que é oferecido, o preço, o valor atribuído, a praça, onde encontrar e a promoção, que é a comunicação. Temos também os 4 C's, que são conceitos de marketing, né? Cliente é quem consome, custo, quanto isso custa, né? Conveniência, onde que vai encontrar, e a comunicação. E temos as formas de comunicação, que é propaganda, promoção de vendas, marketing direto, marketing digital, vendas, relações públicas, publicidade e marketing cultural. Eu passei rapidinho porque nós tivemos uma aula inteira sobre isso, né? Então, é só voltar nas nossas aulas, no bloco de comunicação, que isso é explicado de uma maneira melhor, assim, mais detalhada. Então, nos anos 2000, com a movimentação social, né, para conscientização do ambiente, da responsabilidade social, a visão de mundo e valores, as empresas elas passam a adotar o marketing cultural como forma de promover a sua imagem, que é quando surge o marketing 3.0. Uma comparação, o marketing 1.0 é aquele marketing que ele tinha o objetivo de vender produtos. Vamos voltar ao exemplo do sapato. Eu tenho um sapato e eu preciso vender aquele sapato. Eu vou dizer, no marketing 1.0, cubra os seus pés, proteja os seus pés, né? Surgiu com a Revolução Industrial, quando teve toda aquela movimentação de produção de massa, que era um marketing focado no desenvolvimento de produtos e tinha um propósito funcional de satisfazer as necessidades do cliente. O marketing 2.0, ele já trabalha em reter o cliente, né? Porque começa a surgir concorrência. E quando começa a surgir concorrência, o que começa a surgir? A melhoria dos produtos também. Então, o consumidor, como ele tem a opção, né? Como ele pode optar, já não tem mais somente uma marca de sapato, mas tem 2 ou 3 marcas de sapato, as marcas elas têm que se diferenciar em relação ao produto. Então, é um conceito que surgiu com o avanço da tecnologia da informação, né? Que focava na diferenciação do produto e não satisfazia somente as necessidades físicas, mas também as necessidades emocionais do cliente. O marketing 3.0, além de satisfazer e reter os clientes, né, que teve o seu surgimento também com os avanços mais recentes da tecnologia da informação, o marketing, além de focar mesmo na diferenciação, ele foca no valor, né, em conceitos, em valores pessoais mesmo, valores de mundo, visões de mundo e do relacionamento que ele vai estabelecer com o cliente. Passa a satisfazer não somente as necessidades físicas, mas emocionais e espirituais do cliente. Então surge o marketing 3.0, que é um marketing que nós também podemos chamar de marketing emocional, e o marketing cultural, ele é uma ferramenta de comunicação utilizada por essas instituições, né, para divulgar seus produtos. A empresa se utiliza de patrocínios culturais como ferramenta de comunicação para divulgar a marca, ou seja, a marca passar valores, né, valores em relação ao mundo através de um patrocínio cultural. São anotações da aula de comunicação e marketing cultural, né, do curso de pós-graduação, que foi ministrada pelo professor Piatan Stokoutos Kignel. Então, o que é o marketing cultural? Vamos falar de patrocínio. O patrocínio é um repasse financeiro como forma de promover a imagem e agregar valor à marca, né? Gera melhorias na venda. Então,
o departamento de patrocínio está alinhado com o departamento de vendas, mas o marketing cultural, além de ter essa verba financeira como forma de promover a imagem da marca, gera melhorias nas vendas alinhadas com o departamento de vendas também. Ele tem uma comunicação, né, a comunicação que abrange todos os públicos estratégicos, que são os clientes diretos e indiretos. Por exemplo, através de um patrocínio cultural, não somente o consumidor daquela marca vai ter contato, né, com essa informação, mas também o consumidor que não é daquela marca vai ficar sabendo o que aquela marca tem feito para a cultura, né? Os fornecedores, você estabelece uma relação mais amigável, uma relação mais solícita, vamos dizer assim, uma melhor relação com seus fornecedores, porque os seus fornecedores se compactuam, né, com os valores de mundo, também com os valores do projeto cultural, vai achar interessante essa ação. É uma coisa que gera uma estima interessante, legal, né, entre os associados internos e externos, nos investidores e também uma relação melhor com os órgãos governamentais. Eu já trabalhei em várias empresas, né? Em algumas empresas, né? Empresa grande, de grande porte nacional, e já trabalhei em empresa multinacional também. E eu sei que como os associados se sentem, dá uma elevada na estima e no clima da organização ali quando tem um projeto cultural envolvido. Então, compreende-se que, com a promoção da marca e seus valores, diferentes áreas são afetadas e beneficiadas por essa atividade de marketing cultural. E, através de uma comunicação bem estruturada, há o estabelecimento de novas parcerias. Então, essas são as vantagens do marketing cultural para uma empresa, porque constrói, além de tudo, uma boa reputação da marca. O profissional de marketing cultural é o profissional que ele administra a verba dessa empresa de marketing, né? Visando promover a imagem da marca, agregando valor à marca, né? Possui um cargo estratégico, geralmente é um profissional que estudou comunicação social ou estudou marketing ou administração de empresa, está alocado ali, ele trabalha no departamento de marketing e comunicação da empresa, comunicação institucional. Está alinhado com o departamento de vendas, por quê? Porque com a melhoria da imagem visa melhorar também as vendas. Ele elabora uma comunicação que abrange todos os públicos, né? Uma comunicação específica para comunicar os clientes diretos e indiretos dessa ação. Ele faz uma comunicação específica para comunicar os fornecedores que eles estão envolvidos nesta ação. Ele comunica os associados internos e externos, os investidores e também comunica os órgãos governamentais. Então compreende que toda essa promoção da marca, né, o gestor, né, o profissional de marketing cultural, ele entende como que é importante, né, trabalhar a marca através do marketing cultural, através dessa parceria com um grupo, né, o apoio cultural a uma atividade que está ali na sociedade, que vai trazer benefícios para a sociedade. Então, através dessa comunicação bem estruturada, o profissional de marketing cultural que é responsável por elaborar essa comunicação bem estruturada, ele estabelece essas novas parcerias. O profissional de marketing cultural, ele trabalha na construção da reputação da marca através dessas ações de marketing cultural. Quero falar agora para vocês um caso, né, o caso do Bradesco Cirque du Soleil, que nós temos o marketing 3.0 e o marketing cultural, né? O marketing 3.0, que é esse marketing que quer atender tanto o físico, o psicológico, o emocional e também o espiritual do cliente. Tem um estudo realizado por Flávia Ferreira Lisboa Filho e Júlia Munareto Leal, que é um marketing cultural como elemento de diferenciação, o case Bradesco, espetáculo como mensagem, que foi publicada na revista Signos do Consumo de São Paulo, né, versão 5, número 2, em 2013, da página
199, a página 203, em dezembro de 2013. Tá aí o DOI, né? E tá disponível nesse site. E o que esse artigo fala basicamente, né? Ele faz um estudo de caso de como o marketing cultural contribuiu para a reestruturação da marca Bradesco, quando eles surgiram com o Bradesco completo. E o Banco Bradesco, em 2006, investiu no patrocínio, associando a marca ao espetáculo Saltimbancos do Cirque du Soleil. Né? Os autores, o que os autores dizem? Abre aspas, a campanha do banco buscava abranger desde a mudança da logomarca corporativa, a segmentação de públicos, o ajuste de produtos e serviços específicos para cada público, até chegar a uma definição do posicionamento e, consequentemente, alinhamento das comunicações mercadológica e institucional. Então, fecha aspas, né? Então, com o intuito de ter esse alinhamento da comunicação mercadológica e institucional, eles fazem um apoio, um patrocínio alto ao espetáculo de Saltimbancos Cirque du Soleil. Nós ficamos aqui com a nossa aula, tá aí as referências dessa aula, né? Eu achei importante trazer qual é o perfil do profissional de marketing cultural. Para a gente chegar na aula específica mesmo de marketing cultural, nós passamos por cultura brasileira, passamos por função do gestor cultural, falamos de ferramentas de gestão cultural, falamos de comunicação e do profissional de marketing cultural. O profissional de marketing cultural tem que saber um pouquinho de tudo isso que foi abordado no workshop. Volto a reforçar que, tendo dúvidas, pode entrar em contato comigo. Para finalizar a aula, eu deixo as palavras do Renan Calheiros para a gente refletir. Abre aspas, o Ministério da Cultura não vai quebrar o Brasil, mas sua extinção quebrará a nação, porque coloniza a sociedade. Muito obrigada! Esta foi a nossa última aula do workshop de marketing cultural. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o meu Instagram, caso alguém tenha dúvida. Pode se sentir livre de entrar em contato. Eu vou ficar muito feliz em ajudar com dicas, né? Pessoas que querem fazer outros cursos, pessoas que se interessem mais pelo assunto. Pode vir falar comigo que eu vou estar à disposição. Espero de coração que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.